Estamos começando mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Hoje nós vamos conversar com o professor Gustavo Ferreira, ele que é professor de Direito Eleitoral, e também com Gustavo Pessoa, dos Gustavos, ele que é o presidente do PSOL aqui no estado de Alagoas. A gente volta daqui a pouquinho. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Daqui a pouco a gente conversa aqui em Conjuntura com Gustavo Pessoa, ele que é o presidente do PSOL aqui no estado de Alagoas. A partir de agora, nosso entrevistado é Gustavo Ferreira, que é professor de Direito Eleitoral, está aqui para nos dar os ensinamentos. Bem-vindo aqui, Gustavo, mais uma vez à nossa Conjuntura, né? Bom, uma pergunta que se tem feito constantemente, né? Principalmente depois da prisão do ex-presidente Lula, é que até quando o Lula vai poder recorrer? Bom, Flávio, primeiro está um prazer estar aqui com você de novo, falando de direito eleitoral. Segundo, na parte penal, que é aí que envolve mais o processo do ex-presidente Lula, ele tem ainda uma quantidade de recursos perante o STJ e STF. Cabe lembrar que os habeas corpus é uma saída, é uma medida extrema para garantir a liberdade, e ele, apesar de muita gente entender como se fosse um recurso, ele não é. Para o lado eleitoral, e essa parte que a gente vai puxar, na verdade, ele tem ainda que fazer o registro de candidatura, como o partido dele tem anunciado que vai fazer, para assim esse registro ser julgado. Como é candidatura presidencial, o julgamento já é feito no TSE. Então, do TSE, ele só pode subir para o STF. O que ele pode, fora do registro da candidatura dele, é tentar uma medida que a gente chama de cautelar de elegibilidade. O nome não é muito unânime, mas é o nome que a gente tem adotado, que é entrar com a medida, por exemplo, ele no STJ, indo hoje ao STJ, ou se o recurso dele já estiver no STJ, indo ao STF, pedindo que ele possa ser candidato nas eleições de 2018. Essa cautelar está prevista na lei da ficha limpa. Na verdade, foi uma das alterações que a lei fez na lei das inelegibilidades. Pouca gente conhece, mas ela está lá, já existe faz tempo, inclusive. Bom, pelo jeito é uma infinidade de recursos, né? Sim, sim. Até porque, na verdade, são 2 processos diferentes. O penal é um, né? E o eleitoral, em ele sendo registrada a candidatura, será outro. E tendo a cautelar de elegibilidade é um terceiro. Então, a gente vai discutir muito aí da situação jurídica, né? E
com consequências políticas do ex-presidente. Como é que fica a lei da ficha limpa em relação a ele? Bom, no caso, o que é importante para ele, em razão da lei da ficha limpa, foi a condenação do TRF da 4ª Região. A lei da ficha limpa ela passou a prever hipótese de inelegibilidade em decisões de órgãos colegiados. Aí entra o Tribunal do Júri, entram os TRFs, os TJs, os TRS, em alguns tipos de crime. E o crime que ele foi condenado justamente é um desses. Então, por causa da condenação do TRF, ali ele já está inelegível. Isso independe dele estar preso ou estar solto. Eu até, em sala, os alunos perguntaram, eu disse, olha, ele pode estar preso e ser candidato, se ele conseguir, por exemplo, a cautelar de elegibilidade, ele pode estar solto e não ser candidato, porque ele conseguiu um habeas corpus, ficou em liberdade, mas não conseguiu a cautelar e o TSE entendeu que era inelegível e aí ele não poderia ser candidato. Então, assim, não é a prisão que impede a candidatura dele. O que vai impedir efetivamente a candidatura dele é a decisão do TRF da 4ª Região. A título de exemplo, o ex-ministro Palocci, ele é elegível hoje ainda. Mas é elegível, mas ele está preso, sim. Mas ele não tem condenação de órgão colegiado. As condenações do ministro Palocci são condenações de primeira instância. Bom, e quando é que se terá uma decisão definitiva em relação ao presidente Lula? Por exemplo, ele pode ser candidato preso, sim. Não é isso? E aí, como é que fica? Não, ele vai fazer uma campanha bastante limitada, né? Mas aproveitando a tecnologia que temos hoje para fazer uma propaganda mais midiática, no sentido de redes sociais, TV, rádio, e aí aguardaria o resultado da eleição. Veja só, o TSE tem um entendimento que você pode ser candidato por sua conta e risco. Então, ele poderia registrar a candidatura e concorrer até o final? Poderia. Só que, em se entendendo que ele é inelegível, os votos dele não seriam computados. Entrariam naquilo que a gente chama na teoria dos votos engavetados. Os votos são apurados, são anotados e ficam guardados numa gaveta virtual, vamos botar assim, esperando o resultado final do processo dele. Se ele for o mais bem votado, né, um dos mais bem votados, aí vai se aguardar para saber se ele vai poder disputar o segundo turno ou até se ele vai poder ser eleito ou não. Isso pode causar um transtorno no processo eleitoral adiante. O partido também pode substituí-lo. Pode, de repente, lançá-lo a candidato, vendo que o registro vai ser indeferido, fazer a substituição. O problema é que, pela legislação atual, essa substituição tem de ser feita 20 dias antes das eleições. Então, como a gente está com uma campanha muito curta, né? A campanha antes era de 90 dias, mais ou menos, a gente hoje está 45 dias, mais ou menos, esse prazo dá quase metade da campanha. Então, isso pode dar um pouco de dor de cabeça para a agremiação fazer essa alteração. Então, a gente corre o risco de ter um presidente da República preso. Corremos esse risco, se ele for mais bem votado. Né? Se ele for mais bem votado, se for para o segundo turno, se ganhar, esse risco existe. Bom, e o que acontece com outros processos que ele tem? Não, continua andando normalmente. Os outros processos caminham, porque aí o eleitoral, ele anda mais célere por causa do processo, né, eletivo, que é muito curto e tem que ter uma solução de imediato. Mas os processos penais continuam andando regularmente. Pode ser até que ele tenha uma outra condenação até lá ou tenha uma absolvição em outra fase. Isso é possível. Mas o processo penal não vai ficar parado por causa do processo eleitoral. O que pode mudar e o que muda ainda, depois vou dizer porque eu estou falando ainda, acaso ele seja eleito, haveria uma mudança de instância. Os processos em tramitação, ainda não julgados, subiriam por causa do foro privilegiado. E por que a gente falou ainda, Flávio? Porque é uma discussão no STF muito forte para dar uma interpretação mais restritiva do foro privilegiado, para que seja vinculado aos crimes cometidos em razão do cargo durante o cargo. Ou seja, crimes cometidos quando você já deixou o cargo ou sem vínculo com o cargo que você está exercendo, não seriam protegidos pelo foro privilegiado, não seriam incluídos no foro privilegiado. Bom, um outro personagem bastante relevante da política nacional, Aécio Neves. O que é que pode acontecer com ele? Bom, juridicamente, né? Vamos falar no aspecto jurídico, foi aceita a denúncia. Por enquanto, o fato de ter sido aceita a denúncia não impede a candidatura do senador Aécio Neves. Ele pode ser candidato, pode disputar a reeleição? Pode. O que é que vai impedi-lo, então? É a condenação pelo STF. E aí esse é o ponto. A diferença é justamente essa. No caso do senador Aécio, a denúncia foi aceita agora.
se ele for condenado, daqui até o dia da eleição, é importante frisar isso, ele se torna inelegível. E aí pode haver impugnação, ele pode até ser eleito e o mandato ser retirado depois, mas tudo vai depender justamente do julgamento do STF de hoje até o dia da eleição. Como a denúncia foi aceita agora e, naturalmente, tem oitiva de testemunhas, para o STF poder cumprir esse papel, teria que correr um pouquinho em relação a ele. Bom, vamos agora cuidar de uma especulação. No dia 5 de maio, o presidente Temer viaja para o exterior. E na linha sucessória, o presidente do Senado não vai assumir, o presidente da Câmara também não vai assumir. Assume a presidente do STF, Isso. Ministra Carmen Lúcia. E é aí que vem a pergunta. O ministro Toffoli, vai ficar respondendo pelo Supremo Tribunal Federal. Será que ele daria uma guinada? São 5 dias de viagem nesse processo. Bom, como você falou, é uma especulação, né? No campo do possível, é possível. Mas eu acredito, pelo menos o STF tem visto isso, que discussões efetivamente muito relevantes, ele seguraria para esperar o pleno completo, como tem sido feito até agora. Independente do presidente, independente das preferências, a Casa tem esse respeito pela sua composição integral, até para um afastamento temporário de poucos dias. Vou mais longe, o presidente nem é obrigado a transferir o cargo. A obrigação constitucional é transferir o cargo quando ele for fazer viagens superiores a 15 dias. Então, até 15 dias ele pode viajar sem transferir o cargo a ninguém. Então, seria uma medida, se for vir a ser tomada pelo ministro Dias Toffoli, que vai de encontro até o bom funcionamento do STF. Com agravante, a ministra Carmen Lúcia volta e, voltando, ela pode desfazer o mal feito, né? Isso é possível. Bem, vamos agora a questões genéricas. O que é que muda fundamentalmente na legislação eleitoral este ano? Opa, tem um bocado de mudança. Primeiro, a pré-campanha, ela acabou, nós não estamos em campanha eleitoral, né? Eu brinco, nós não estamos. Apesar das inúmeras divulgações que estamos vendo, estamos no período de pré-campanha. Na pré-campanha eu posso divulgar ideias, posso divulgar projetos, posso divulgar o nome, Flávio, mas eu não posso pedir voto. Você não pode chegar, olha, vote em mim em outubro. Isso não pode. Mas, olha, tem uma proposta, eu quero melhorar a área da procuradoria, eu quero melhorar a área de esporte aqui em Alagoas, o setor de turismo, eu quero ouvir a opinião, isso é possível. O partido se reunir, o partido da TV Mar vai fazer uma reunião, chama os seus filiados e as pessoas para discutir metas para a melhoria de Alagoas. Não tem problema. O impedimento hoje é a compra de voto. E se permite, inclusive, o impulsionamento, que é aquela mídia social, Instagram, Facebook, que você paga para ela ser divulgado para as pessoas da sua proximidade, da sua localidade, que antes era proibido. Quer dizer, antes havia uma interpretação que era proibido, porque a lei não falava nada, agora é expressamente permitido. Essa é uma das mudanças, porque a gente tem várias, eu estou pegando só as mais relevantes. E temos, que vai ser uma alteração profunda, o financiamento público direto de campanha. Antes, o poder público ele entrava com financiamento indireto na campanha, de financiamento indireto. O horário eleitoral gratuito, quando os candidatos apareciam para fazer suas propostas. Além desse financiamento, e era indireto porque o Estado bancava, né? Isso em relação às emissoras de rádio e TV. Além disso, eu tenho agora dinheiro diretamente repassado aos partidos, que os partidos vão repassar aos candidatos. É o Fundo Eleitoral de Campanha, foi criado ano passado e é a grande novidade dessas eleições, porque os partidos vão ter recursos específicos para a campanha eleitoral. Mas já havia o fundo partidário, sim, mas o fundo partidário é para a manutenção dos partidos. Esse não, esse é efetivamente para a campanha dos candidatos. Então, é uma mudança, a finalidade é para ele expressamente outra. Você acredita que as redes sociais têm muita influência? Veja só, a gente sentiu isso muito na campanha de 2016 com os meus clientes. Eu mexi muito com eles que a rede social ela adquiriu um papel de relevo extremo, mas não dá só para fazer campanha em rede social. Qual é um requisito básico que a gente sentiu em todos os candidatos que foram vitoriosos em 2016? Eles fizeram uma campanha com um pé no passado e um pé no futuro. O
pé no futuro. Rede social ativa, Instagram, Facebook, Twitter, um trabalho bom de mídia social, as mensagens para o WhatsApp, o Zap, né? E o pé no passado, visita porta a porta. Né? Ir na feira, cumprimentar todo mundo, bater de casa em casa, tomar cafezinho com o eleitor, conversar, gastar sola de sapato. Aquela campanha de antigamente mesmo. Os candidatos que conseguiram equilibrar bem essas duas ferramentas foram os que tiveram êxito na eleição. Isso foi o que foi o diferencial. E uma coisa muito importante, o candidato já vinha trabalhando para ser conhecido pela comunidade há muito tempo. Como a gente está com uma campanha de 45 dias, você querer lançar um nome, fazer divulgá-lo em 45 dias é muito difícil. A não ser que as pessoas já o conheçam como um jogador de futebol, como político, como um apresentador de emissora. Então, ele já tem um nome conhecido, isso facilita o trabalho. Teve muitos candidatos que ficaram nessa visita porta e porta o ano todo, sem pedir voto, só dizendo, olha, prazer, estou aqui, estou aqui. Quando chegou na campanha, ele foi pedir voto, o eleitor já conhecia, isso facilitou. Aquele candidato que decidiu ser candidato em cima da eleição para começar a fazer a campanha, esse a gente viu que o êxito foi bem pequeno. Fake news. É o capeta. É o que está pegando. É o que está pegando. Veja só, a Justiça Eleitoral tem ferramentas já antigas para fake news. Eu sempre lembro que a primeira legislação brasileira para coibir, que se chama hoje de fake news, mas notícias que ataquem a imagem de adversários, ataquem a imagem de pessoas, foi da Justiça Eleitoral. A Lei das Eleições 9.504. Mas ela tem umas limitações. Quais são essas limitações? Primeira limitação, ela trabalha muito bem com provedores instalados no Brasil. Se eu tenho um Gazeta Web instalado aqui no Brasil, eu posso ir lá, posso dar o direito de resposta, posso até tirar do ar, em caso extremo. Mas se eu tenho XXYYZ em Tuvalu, na Oceania, já não tem como ela fazer isso. Segundo, que é um problema que foi sendo resolvido aos tempos, o contato com as redes sociais. O Facebook tinha uma postura de simplesmente ignorar as determinações da Justiça Eleitoral. Ela resolveu isso aplicando multas muito altas e hoje ele já tem uma postura diferente. E olha, vamos sentar para conversar. O que é que vocês querem? Qual é o canal que vocês querem para tirar essas notícias falsas? Agora, a principal responsabilidade na parte de notícias falsas, Flávio, a fake news, ainda é do eleitor. É verificar se aquela fonte é uma fonte realmente válida, se é uma fonte realmente existente, se aquela notícia foi de fato publicada. Esses dias mesmo eu recebi um que tinha o nome de um jornal de São Paulo, só que o final não era o final dele na internet. Ou seja, era uma página montada para fingir que era daquela empresa. Né? O eleitor tem que dar uma olhada nisso. Ok, nosso muito obrigado a Gustavo Ferreira, que é professor de Direito Eleitoral, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a instantes conversando com outro Gustavo Pessoa, presidente do PSOL. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Mãe, olha o que eu separei pra ela. Happy Vida faz bem pra você. No
No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Reiniciamos Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. A partir de agora, a gente conversa com Gustavo Pessoa, ele que é o presidente do PSOL aqui no estado de Alagoas. Gustavo, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. Bem, o PSOL é uma dissidência do PT, do Partido dos Trabalhadores. Como é que vocês avaliam essa situação do Lula, preso há quase 2 semanas? Bom dia, Flávio. Bom dia ao teu telespectador. O PSOL nasceu justamente de uma dissidência de parlamentares que naquela ocasião, na verdade, faziam parte do Partido dos Trabalhadores, dentre eles a ex-senadora Heloísa Helena, aqui de Alagoas, uma ruptura que se deu justamente por discordar da inflexão programática do partido quando chegou ao poder, né, no início dos anos 2000. Né. Me ocorre que parte do debate se dava, inclusive, por conta da reforma da Previdência, que no seu 2º ano de governo o Lula tentou aprovar. Então, nós temos a clareza do que o PSOL representa, nós fizemos oposição a todos os governos do PT, aos 2 mandatos do ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff, uma oposição programática. Mas, Flávio, nós vivemos numa democracia e a democracia nos permite manifestar as nossas discordâncias, inclusive em relação a decisões judiciais. Num ambiente democrático, numa sociedade democrática, isso é possível. E nós entendemos, na verdade, que o processo, né, que condenou o ex-presidente Lula é um processo repleto de equívocos e arbitrariedades e que acabou, na verdade, ganhando uma conotação política, na medida em que nós entendemos, na verdade, que há uma seletividade muito grande nos encaminhamentos e que, na nossa compreensão, visa, de certa forma, eliminar a possibilidade do ex-presidente Lula de disputar o processo eleitoral. Não ficou caracterizado o ato de ofício, né? Ou seja, o suposto benefício que o ex-presidente Lula teria dado à OAS, e não ficou caracterizado sequer a propriedade legal do imóvel alegado para a condenação, né? Suposta posse do ex-presidente Lula. Então, nós, de uma maneira muito firme, de uma maneira muito clara, nos colocamos contra, né, o processo e a forma como ele tramitou na Justiça e contra a prisão do ex-presidente Lula, que, na nossa opinião, na verdade, tem uma motivação claramente política, uma conotação claramente política. Bem, vocês ainda acreditam, vocês do PSOL, numa candidatura do Lula? Internamente, Flávio,
nós achamos que essa possibilidade é cada vez mais improvável. Até porque nós entendemos que o próprio afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff também é permeado de ilegalidades. Nós temos a clareza de que a Dilma Rousseff fazia um governo horrível, péssimo, e, de certa forma, assim, um governo que não representava, inclusive, os compromissos que foram assumidos durante a campanha. Mas incompetência e mau governo não são elementos que possam, na verdade, serem utilizados para a caracterização de um processo de impeachment. Nós entendemos que aquele processo, na verdade, foi um processo permeado de ilegalidades, assim como a prisão do ex-presidente Lula, e que colocou no governo, na verdade, assim, nós temos um governo ilegítimo e que tem se esforçado, na verdade, em aprovar um programa que em nenhum momento foi pactuado com a sociedade, em nenhum momento foi pactuado com os eleitores. Mas nós entendemos, na verdade, que esse processo tem a sua culminância com a prisão do ex-presidente Lula, que é muito improvável a sua candidatura. Então, nós entendemos que o ex-presidente Lula ele tem um peso eleitoral e social muito grande. Ele representa hoje 1/3 do eleitorado brasileiro, e isso não é pouco, Flávio, o que colocaria ele já virtualmente no segundo turno, numa eleição, caso ele tivesse as possibilidades reais de ser candidato. E entendemos que o ex-presidente Lula, embora esteja preso, inclusive em Curitiba, ele vai ter uma influência muito grande no processo eleitoral. Mas também compreendemos que as hesitações do PT em sinalizar, na verdade, o apoio do ex-presidente Lula a uma candidatura do campo progressista pode diluir as possibilidades da gente ter um candidato, na verdade, que represente o campo progressista nessa eleição de 2018. Então, nós do PSOL temos uma candidatura, entendemos, na verdade, que a candidatura do ex-presidente Lula está inviabilizada por questões judiciais e políticas e, na verdade, esperamos que ele possa sinalizar, na verdade, nas próximas semanas ou nos próximos meses, embora o PT tenha dito o contrário, um apoio a uma candidatura do campo progressista ou até mesmo do PT, e isso, na verdade, não pode ser ignorado, o peso disso não pode ser desprezado nesse próximo processo eleitoral. Quem estaria nessa possível candidatura única das esquerdas? Eu não vejo, Flávio, honestamente, a possibilidade da gente ter no primeiro turno uma única candidatura, na verdade, que possa representar o campo progressista à esquerda. Eu acho que essa possibilidade é muito improvável por uma série de questões, inclusive programáticas. Assim como, na verdade, o bloco mais conservador da direita também está muito fragmentado. Se a gente observar hoje e ler, na verdade, com alguma seriedade o cenário eleitoral, a gente vai perceber que o campo mais conservador, a tradicional direita brasileira, lançou várias candidaturas. A candidatura do deputado Rodrigo Maia, do atual deputado Jair Bolsonaro, que representa, na verdade, um campo mais radicalizado na direita. O próprio presidente Michel Temer tem sinalizado a possibilidade de lançar sua candidatura, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, agora, na verdade, assim, a pré-candidatura do Joaquim Barbosa. Então, há uma fragmentação nos dois campos, no campo progressista e no campo mais conservador. Isso pode, na verdade, avançar para a diminuição dessas candidaturas? É uma possibilidade. Eu enxergo, na verdade, no nosso campo, algumas pré-candidaturas que já foram lançadas, a candidatura do PSOL, na figura do Guilherme Boulos, que vai estar aqui em Alagoas em breve, conosco, a candidatura, na verdade, do Ciro Gomes, da Manuela Dávila, e uma possibilidade de que o PT possa, na verdade, lançar uma candidatura. E, a partir daí, na verdade, a gente tem que entender até que ponto as afinidades possibilitariam, na verdade, uma fusão entre essas candidaturas. Mas eu tenho sido muito cético em relação a isso, porque embora a gente tenha a compreensão do que está acontecendo no Brasil, a gente tem a compreensão da necessidade da união para enfrentar um sentimento extremamente conservador e, ao meu ver, muito perigoso e ameaçador da democracia brasileira, do ponto de vista friamente eleitoral, a gente tem muitas diferenças que, nesse momento, inviabilizariam uma candidatura única do nosso campo. Você não acredita que saia essa candidatura? Acho muito pouco provável. Na política tudo é possível, Flávio, assim, mas acho muito pouco provável. Inclusive, na verdade, entendo uma necessidade de diálogo, porque, como eu disse, respondendo à tua pergunta anterior, a gente vive um momento muito delicado da história do Brasil, de ascensão de sentimentos muito conservadores, muito perigosos. Vejo o tecido social, na verdade, extremamente esgarçado por essa crise econômica.
E isso dá vazão, na verdade, a sentimentos que, ao meu ver, ameaçam a sustentabilidade do regime democrático aqui no Brasil. Né? Uma aspiração de militarização, né, da sociedade. O judiciário, muitas vezes, na verdade, politizando as suas decisões e desempenhando papéis que normalmente, naturalmente, deveriam ser desempenhados pelo legislativo, pela classe política brasileira. Então, há um sentimento, de certa forma, de rejeição da política, que pavimenta o caminho, na verdade, para o surgimento de aventureiros, né, e de discursos, na verdade, que sinalizam um enfraquecimento da nossa democracia. Então, acho que isso reforça a necessidade de diálogo no nosso campo. Mas, sendo muito franco contigo, eu não conseguiria, na verdade, projetar isso agora para uma aliança eleitoral, né, no nosso campo. Bom, você talvez por esquecimento, você não chegou a citar Marina Silva, não é? Por esquecimento. Ela que foi lançada dois dias depois, 3 dias depois da prisão do Lula, e já apareceu nas pesquisas como terceira colocada. O que você diria da candidatura da Marina? Acho que a candidatura da Marina é uma candidatura extremamente legítima. A Marina, na verdade, é um quadro da política brasileira que tem uma biografia relevante e serviços prestados, na verdade, à sociedade brasileira que não podem ser ignorados. Uma líder ambientalista com a trajetória que ela teve deve ser considerada, assim. Em relação a outros candidatos que foram citados aqui, como Guilherme Boulos, a Manuela Dávila, a Marina, por já ter disputado, inclusive, uma eleição, por ter sido ministra do Meio Ambiente, ela é mais conhecida na sociedade e, portanto, na verdade, o seu nome ela tem penetração, mais penetração, e isso, na verdade, é o que está sendo aferido pelas pesquisas. Eu acho que a Marina, assim, certamente tem uma contribuição importante a dar ao debate, mas tenho dito que o jogo vai começar a ser jogado agora. Né? Tem uma série de fatores que ainda vão, na verdade, entrar em campo. O guia eleitoral, o peso, na verdade, das alianças estaduais e dos palanques estaduais. Tenho dito, na verdade, que por maior que seja o peso da internet, Flávio, num país como o nosso, das redes sociais, no Brasil, com todas as suas desigualdades, toda a sua heterogeneidade, não é a rede social que decide uma eleição, né? São os palanques estaduais que você consegue montar, o peso desses palanques estaduais, o dinheiro do fundo eleitoral, que é muito desigual a sua repartição entre os partidos. Enfim, uma série de fatores que não estão colocados ainda, que terão um peso enorme nessa eleição de 2018. Bom, a sua opinião a respeito da candidatura do Aldo Rebelo, que é um conterrâneo aqui de Alagoas, que está sendo candidato pelo Solidariedade. Difícil falar, porque eu tenho muito respeito pela biografia do Aldo, inclusive, na verdade, militei no PCdoB, né, no início do meu ativismo, né, ainda no movimento estudantil. Então, acho que o Aldo tem uma biografia muito bonita, é um alagoano que tem uma trajetória de vida que merece ser valorizada e que tem um conhecimento a respeito dos nossos problemas, assim, que é notável e que não está presente em muitos candidatos que aspiram a governar esse país e que desconhecem, na verdade, os seus problemas e desconhecem a sua complexidade. Contudo, eu vejo com muito, assim, até com certa preocupação a inflexão política do Aldo, né? Que recentemente se desfiliou do PCdoB, me parece que se filiou ao PSB na esperança de ter uma candidatura à presidência, e que com a entrada do Joaquim, na verdade, optou pela sua filiação ao Solidariedade. Então, isso me parece, e é uma leitura crítica que eu faço, posso estar errado, que é uma candidatura de si mesmo, né? Uma candidatura que não dialoga, na verdade, com setores da sociedade brasileira. E, portanto, na verdade, um projeto muito personalizado e que dificilmente conseguiria se materializar num diálogo real com a sociedade. Então, uma inflexão que eu vejo com muita preocupação de um quadro que tem muito a contribuir com a nossa sociedade, tem muito a contribuir, né, com esse diálogo que é tão importante nesse momento. Bem, Gustavo, agora uma declaração, um pronunciamento que foi feito pela ministra, aliás, presidente do PT, Gleisi Hoffmann, exortando o Estado Islâmico a participar da política aqui no Brasil, considerando o presidente Lula um preso político. Então, assim, eu retornava ontem de uma viagem a Santana do Ipanema, quando vi a repercussão dessa notícia nas redes sociais. E até por responsabilidade eu procurei, antes de me posicionar, antes de veicular qualquer opinião, o vídeo.
Aí me parece que é uma distorção, na verdade, e até fiz uma brincadeira agora numa postagem nas redes sociais. Flávio, se eu dou uma entrevista, é como eu te disse no início do nosso bate-papo aqui, assim, numa democracia a gente pode questionar qualquer decisão, até decisão judicial. Ela tem que ser cumprida, é uma decisão judicial, mas isso não torna ela imune à minha crítica. Pode ser contestada. Pode ser contestada. Eu acho que se eu quiser contestar a decisão judicial, no caso específico a decisão do Lula, eu posso contestar isso para o mundo inteiro. Então, se eu der uma entrevista hoje à TV colombiana, por exemplo, questionando e denunciando arbitrariedades no processo do Lula, eu não estou necessariamente convocando a Farc ou qualquer guerrilha colombiana, na verdade, a intervir nessa situação. Se eu der uma entrevista, eventualmente, a uma TV mexicana, eu não estou convocando os cartéis, né, a intervirem na situação. Se eu der, eventualmente, uma entrevista a uma TV africana, eu não estou convocando o Boko Haram, na verdade, a intervir na situação. Eu ouvi e vi a entrevista da Gleice Hoffmann umas 5 vezes. E eu não percebi em nenhum momento, na verdade, uma convocação a grupos terroristas, eventualmente o Estado Islâmico. Ela se dirige ao mundo árabe. Inclusive, na verdade, no vídeo, ela menciona, na verdade, aspectos do relacionamento entre o Brasil e países árabes que foram fortalecidos durante o governo Lula. Então, quando a gente se dirige ao mundo árabe, muitas vezes há uma interpretação, ao meu ver, muito preconceituosa, né? Porque quando eu me dirijo ao povo alemão, eu não estou me dirigindo necessariamente à experiência nazista da Alemanha. Quando eu me dirijo ao povo italiano, eu não estou me dirigindo necessariamente à experiência fascista. Quando eu me dirijo ao povo colombiano, eu não estou me dirigindo necessariamente àqueles que atuam no narcotráfico. E me parece que isso está muito evidente em relação ao mundo árabe. Quando a gente fala em árabe, há uma associação imediata ao terrorismo, né? E isso, na verdade, pega muito facilmente. Eu vi isso, na verdade, repercutir no WhatsApp ontem de uma forma muito preocupante. A mensagem não foi direcionada a grupos terroristas. Você pode questionar, na verdade, o conteúdo da mensagem, mas foi uma mensagem direcionada aos povos árabes, tá? Vamos agora falar um pouquinho sobre o PSOL em Alagoas. Como é que vocês estão preparados para essa eleição deste ano? Então, Flávio, assim, a eleição aqui em Alagoas, é um processo atípico, né? Porque, na verdade, durante muito tempo se alimentou a possibilidade de que o atual prefeito de Maceió, Rui Palmeira, pudesse veicular a sua candidatura e pudesse fazer um polo de contraposição ao atual governador, Renan Calheiros, o que não aconteceu. De certo modo, na verdade, setores da política alagoana já comemoram a virtual reeleição do atual governador. Mas eu acho que, assim como eu falei em relação à eleição presidencial, vou repetir aqui em relação à eleição na esfera estadual. O jogo vai começar a ser jogado. E eu acho que, na verdade, a propaganda, a aquarela linda da propaganda do governo, ela começa a se descolorir. E isso está muito evidente, na verdade, no movimento dos policiais militares, que ameaçam o aquartelamento aqui em Alagoas e lutam de forma, ao meu ver, muito justa, na verdade, pelas reparações de perdas salariais. Então, acho que, na verdade, se pintou ao longo dos últimos 3 anos, na verdade, um quadro paradisíaco que não encontra, na verdade, amparo na realidade de quem vive em Alagoas. Então, o eleitor ele vai ser convidado a responder 2 perguntas. Você acredita, na verdade, nesse mundo da propaganda, naquilo que você ouve, ou você acredita no mundo real, naquilo que você sente? Naquilo que você ouve, que é introjetado na sua cabeça todos os dias, ou na realidade viva do cotidiano? Na realidade de quem precisa do serviço de saúde no HGE, na realidade de quem sofre, na verdade, com a educação alagoana, que sofre, na verdade, com desemprego no nosso estado, com o aumento da miséria. Eu acho que o pessoal vai estar presente, na verdade, para fazer esse contraponto, né? E eu acho que o momento eleitoral é importantíssimo para isso, Flávio, porque a gente não tem a máquina de propaganda do governo, a gente não tem os seus veículos. Então, o momento eleitoral, o espaço do debate, e quero acrescentar mais uma informação. Felizmente, graças a Deus, a legislação eleitoral corrigiu um erro. Eu disputei, na verdade, uma eleição para prefeito de Maceió há 2 anos atrás e o pessoal não esteve presente nos debates. Isso foi corrigido. Quero dizer, na verdade, a vocês que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, que o pessoal vai estar presente nos debates, vai apresentar uma boa candidatura majoritária, qualificada para fazer o debate com o atual governador e com os outros candidatos que certamente aparecerão. Então, a gente vai ter a possibilidade de tocar o dedo nessas feridas, Flávio. Tá ok. Nosso muito obrigado a Gustavo Pessoa, que é o presidente do PSOL aqui em Alagoas. Agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar.